Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o professor Denis. Eu vou dar aula para vocês hoje de atualidade sobre a desigualdade social, vai ser a temática que a gente vai abordar. Baseado nisso, eu vou fragmentar essas aulas em pequenos vídeos, porque o tema é muito complexo, tem muita coisa para poder falar. Então eu vou separar em temáticas dentro dessa temática macro, que é a desigualdade social. A gente vai tentar discutir um bocado sobre isso aí, tá? Hoje eu vou tentar trazer um pouco sobre a questão da desigualdade focada mais na economia, porque se a gente não entender como funciona a economia, ou pelo menos deveria funcionar dentro do sistema capitalista, né, que é o modelo econômico que o mundo inteiro adota hoje, não dá para entender como que a desigualdade social ocorre. Então, pensando nisso, eu até tentei montar alguns slides para ver se vocês acompanham, dá para acompanhar daí. Eu vou mandar para vocês o material, tudo que eu estiver falando aqui vai estar no material para facilitar um bocado, mas eu vou tentar buscar só aprofundar um tiquinho, um pouquinho mesmo, na questão econômica da desigualdade social, tá? Mas antes de tudo, temos que entender o que é desigualdade social. Então tá, o que é desigualdade social? Ela é o que a gente pensa hoje, a gente não, né? Qualquer economista do mundo, ou qualquer humanitarista, ou qualquer governo no mundo inteiro, ele observa a desigualdade social como o principal problema que nós temos ao redor do globo. O Brasil nem precisa de falar. Depois a gente vai tratar um pouco mais sobre o Brasil, vocês vão entender o porquê que esse é o principal problema. Então ele é um problema social, ele é um problema recorrente em todas as partes do mundo. Nos lugares que não tem tanto esse problema é porque eles estão combatendo esse problema. Então os países que a desigualdade social ela é baixa, mas é porque existe uma política estatal, uma política pública de combate a isso, para evitar de que tenha os problemas que nós temos mesmo decorrentes da desigualdade social. Então quase tudo que a gente fala sobre problemas sociais hoje em dia, ele está diretamente ligado à desigualdade social. Então você fala de violência, está ligada à desigualdade social. Tanto é que em sociedades que não existe muita desigualdade, por exemplo, você pega uma sociedade que os escandinavos, países escandinavos, a desigualdade é muito baixa, automaticamente a violência é muito baixa. É a mesma coisa se você vê nos lugares mais pobres. Você vai num país da África muito pobre, cujo o nivelamento social é muito próximo, né, à pobreza, não tem tantas questões de violência, não tem tantos problemas com violência. A violência sempre vai ser maior nos lugares onde tem uma desigualdade grande. Isso até a biologia costuma trazer. Dá para vocês entrar na internet aí e ver alguns vídeos que tratam dessa questão da desigualdade. Você pega, tem uns vídeos muito emblemáticos, principalmente tratando de macacos, né, os primatas. Eles pegam os macaquinhos lá, aí colocam o macaquinho na jaula 1, colocam o macaquinho na jaula 2, e aí pede para eles fazerem alguma coisa e dá para os dois a mesma recompensa, né? Aí, sei lá, pepino. Dá lá pepino, dá banana para eles lá. Aí eles comem. Aí você continua pedindo para eles fazerem uma coisa e eles fazem de novo, você dá a mesma quantidade para os dois, pepino, por exemplo. Aí, se na terceira ou quarta vez você der uma coisa melhor para o outro, sei lá, uma uva, uma coisa doce, uma manga para o macaco e para o outro continuar dando só o pepino, ou uma coisa que teoricamente não é doce, né? O macaco que não recebe essa coisa doce, ele vai brigar, ele vai se estressar. E aí dá pra você ver vídeos que eles até querem quebrar a jaula de onde eles estão. E olha que a gente está falando de animais que teoricamente são irracionais. Então, essa questão de recompensa, né, de receber e ser por igual, mantém uma estabilidade, né, uma questão de paz. E onde não ocorre, automaticamente a gente tem problemas. Um dos problemas que eu acabei de citar é a questão da violência. A gente não vai entrar agora nos detalhes de problemas sociais ligados à desigualdade. A gente vai tratar disso em outro vídeo. Mas aqui eu estou tentando dizer como que essa questão da desigualdade social ela permeia basicamente todas as camadas, todos os setores sociais. E é extremamente importante entender de que se trata, principalmente no nosso país, o Brasil, que é considerado um dos países mais desiguais do mundo. A gente vai tratar de números para a gente entender o Brasil, mas depois eu pego o ranking no mundo, vocês vão entender como que o Brasil é muito, muito desigual. Então, aí a desigualdade econômica é conhecida talvez como o principal problema social do mundo hoje. É definida como a diferença econômica existente entre as classes sociais de uma sociedade.
Então, quando você olha para uma sociedade, você vê as classes, você tenta ver a disparidade entre elas, porque se não houvesse disparidade entre elas, não haveria classes sociais. O pressuposto de dizer que é classe social já está querendo significar que existe uma disparidade entre elas. Então, dependendo do país, se essa disparidade é menor, então os problemas sociais dessa sociedade vai ser menor. Consequentemente, os lugares onde a diferença social é muito grande, os problemas serão maiores. Isso é simples de entender, tá? E aí, eu trouxe alguns números, eu não vou ficar adentrando em todos eles, no texto que eu vou enviar para vocês, tá com resumo melhor e maior, conseguem trazer mais números. Eu busquei esses números de 2019, tá? Um estudo do IBGE junto com um outro fundo aí fez no Brasil, comparando o Brasil nas últimas décadas, né? E aí, a última década de 2004 a 2014 e de 2014 até 2019. Eles estão fazendo essa comparação. E aí, olha, alguns números que mostram sobre o Brasil. O Brasil hoje, 10% da população no Brasil concentra 48% de toda a riqueza. Quando a gente fala de riqueza, a gente está falando de PIB, Produto Interno Bruto, mas é tudo que é produzido, tudo que é fabricado e que gera riqueza. Então você tem 10% da população, salários astronômicos, que tem contas bancárias gigantescas, e eles concentram quase 50% de tudo que o Brasil produz. Então, 1% da população aí, ó, do topo da pirâmide social brasileira, eles ganham 33 vezes mais ao mês do que a renda mínima, no caso, o salário mínimo. Nessa época seria de quase R$900, 900 e poucos reais aí, que foi no início de 2019. Os bilionários brasileiros juntos tinham em 2012, e aí para mostrar como que essa desigualdade está crescendo, não só no Brasil, mas no mundo, esse estudo está sendo feito no mundo inteiro. Tanto é que nos Estados Unidos, a primeira vez na história em que os bilionários, né, os mais ricos, pagaram menos impostos do que os mais pobres, foi agora em 2018 para 2019. Então a gente está percebendo uma mudança no mundo inteiro, isso decorrência da crise dos Estados Unidos de 2008. De 2008 em diante, a gente teve uma mudança em vários governos. A gente teve impeachment no Brasil, a gente teve uma mudança de lógica na Argentina, no Chile, na Hungria, Polônia, agora a gente está percebendo isso na França, na Alemanha, o Brexit, isso é um exemplo clássico, né? Como é que o Brexit veio, por que o Brexit veio logo depois dessa crise econômica, também tem a ver com isso. Então a partir de 2012, olha aí, eles tinham no Brasil, os bilionários, os homens mais ricos do mundo, do Brasil, eles tinham 350 bilhões, 7% do PIB brasileiro, isso em 2012. Quando chega em 2019, eles sobem para 1 trilhão 205 bilhões, 17% do PIB. E é estranho, porque fazendo essa análise você percebe que como o Brasil entra numa crise, a gente está numa crise não só nossa, né, é uma crise fiscal, porque o governo está devendo muito, não devia antes, passou a dever, a gente vai ver o porquê daqui a pouco. Como essa crise atinge a gente e atinge no mundo inteiro, principalmente por causa da crise de 2008 nos Estados Unidos, seria estranho perceber aumento de renda. Você ia perceber uma queda, teve uma queda de produção, desemprego. Então, como é possível você aumentar a renda das pessoas mais ricas do mundo? Isso aconteceu também nos Estados Unidos, esse estudo foi feito lá. E automaticamente houve uma perda de consumo, a capacidade de consumo das famílias, né, da base da pirâmide social brasileira diminuiu. E aí você percebe que o nosso dinheiro está valendo menos na base da pirâmide, mas quem ganha por cima, quem está lucrando, eles estão ganhando muito. E aí em poucos anos consegue mostrar exatamente isso, né? 17% do PIB em 2019, enquanto era 7% em 2012, tá? E aí, para entender como que funciona, eu trouxe um esquema, eu vou tentar explicar esse esquema e é necessário que vocês prestem bem atenção, porque esse esquema, ele reflete como que seria o ideal de uma economia sadia, tá? Se você estiver escutando barulho aí de fundo, porque tem gente fazendo, tá trabalhando aí do lado e não dá para poder parar de gravar para esperar o pessoal parar de trabalhar, então... Enfim, deveria estar em casa, mas está trabalhando, né? Enfim, aqui nós temos o Estado, as famílias e as empresas. Eu vou explicar primeiro como que funciona a economia que deveria ser economia sadia, como que funciona o capitalismo nessas questões. Até para poder entender e desmistificar que o problema não é o capitalismo, tá, gente?
O problema é como que está se apropriando dele, como que estão se apropriando dele de formas indiretas, né? Como que essa renda está surgindo em outras formas que a gente chama de intermediários financeiros, conseguem girar o seu dinheiro sem passar por meio desse sistema que a gente vai tentar explicar agora. Então a gente começa pelas famílias, tá? Então as famílias é a população. Então o que a população é? A população é o consumidor, também é o trabalhador. Então o consumidor e o trabalhador trabalham aonde? Ele gera riqueza aonde? Como que ele consegue gerar riqueza? Então tem duas formas aqui muito claras para a gente perceber. Primeiro, ele trabalha para o Estado. Então no Brasil hoje nós temos aí uns 12 milhões de pessoas que trabalham para o Estado, nos 3 níveis, né? Nós temos o nível federal, o estadual e o municipal. Pessoas que trabalham em prefeituras, a polícia, o bombeiro, né? Os hospitais, os professores, são as pessoas que trabalham para o Estado. E aí trabalham para o Estado, vocês vão entender o porquê que elas trabalham para o Estado. E aí esse dinheiro gera consumo. Ele recebe essa renda, eles ganham essa renda e essa renda consome. Se eles consomem das empresas. Então as empresas produzem para as famílias consumir. Até aí ok. Outra parte das famílias trabalha para as empresas. Então elas vão produzir para as empresas que também vão gerar renda para essas famílias. Então o trabalhador, o empresário aqui, ó, o dono lá de uma loja de brinquedos, que fabrica brinquedos, ele está gerando um produto para ser consumido e ele está dando emprego. Então ele está pagando imposto. Então quando ele contrata pessoas para poder trabalhar, aqui você tem famílias recebendo e elas acabam consumindo. E daí? E daí que quando a família consome, ela vai gerar para o Estado receita. Ou seja, o Estado cobra das famílias tudo que é consumido. O consumo no Brasil é baseado o imposto brasileiro é baseado no consumo. E aí, quando a família consome, ela paga ao Estado. O Estado recebe receita do consumo. Ou seja, se você consome mais, o Estado vai arrecadar mais. Então, é uma fonte de renda para o Estado, que a gente vai ver como que ele devolve depois. A mesma coisa o Estado faz para as empresas. Então, quando as famílias têm renda e aumenta o consumo, as empresas também vão aumentar a produtividade e vai contratar mais. Automaticamente, quando a empresa produz mais, ela vai gerar para o Estado também receita, que é o imposto sobre a produção. Então o Estado cobra das famílias e cobra das empresas. E aí fecha a conta para o Estado. E daí? O que as famílias recebem? O que a população recebe de volta do Estado? E o que as empresas recebem de volta do Estado? Para as famílias, ela vai receber o consumo coletivo, tudo que é o bem público. Então, hospitais, segurança, lazer, né, tudo isso o Estado devolve, educação, né, pagando os professores, tudo isso o Estado devolve de graça para a população para que esse consumo seja coletivo. E quando a população recebe isso de bem dado, né, ou seja, bem feito, bem construído, bem pensado, planejado, sem gastos excessivos, sem corrupção, a população não vai gastar tanto dinheiro com esses produtos, então ela não vai buscar mais nas questões privadas sobre essas questões que o Estado está passando, vai gerar mais renda para a família, porque vai sobrar mais e ela vai consumir mais, o que vai fazer com que as empresas aumentem. Então, aonde que a gente percebe isso para as empresas? Como é que o Estado devolve? Infraestrutura. Então, o Estado, pontes que são construídas, ferrovias, rodovias, energia elétrica, energia nuclear, tudo que o Estado constrói, ele passa uma infraestrutura básica para que essas empresas consigam construir no mínimo. Então elas crescem, se tiver um consumo, aumenta a produtividade, porque o Estado está dando para elas infraestrutura para isso. Então o Estado constrói lá as rodovias, então as empresas conseguem escoar muito bem aquilo que está sendo produzido. Isso, ignorando a outra parte, seria o ideal. Qual que é o problema do Brasil aqui? A gente percebe que essa forma, ela existe muito bem na Alemanha, na Coreia do Sul, nos países escandinavos, né, Noruega, Suécia, Finlândia, Suíça. Esses países conseguem fazer isso muito bem. O Estado consegue devolver para a família aquilo que precisa, né, para a população aquilo que precisa, o que é básico, e consegue dar estrutura para as empresas crescer. Cobra impostos muito baixos. Por exemplo, o cara para investir numa empresa, por exemplo, na Europa, ele vai pagar 2% aí se ele for pegar dinheiro para poder investir na empresa, para expandir, para produzir mais, porque está sendo consumido mais. No Brasil, para vocês terem uma noção, esse empréstimo para o empresário, o microempreendedor, é 48%. Imagina o cara pagar 48%, 49% de um empréstimo. Como é que ele vai conseguir investir? Se as famílias não consumirem, se a população não estiver consumindo muito, fica muito difícil.
tá? E aí não tem como você devolver e pagar. E esses empréstimos? E essa porcentagem, esses juros? É aí que está, onde está o escoamento, onde é que está travando a economia, onde é que essa roda não está girando. O problema do Brasil está exatamente no início aqui, ó, nas famílias. Quando você dá muito crédito para as pessoas comprarem, elas não conseguem comprar à vista certos produtos não conseguem ser compras à vista. Então, geladeira, né? Produtos de consumo médio aí, televisão, celular, esses produtos eles são um pouco mais caros, então você gera crédito. E o crédito no Brasil é de um juros abusivo. Os cartões de crédito, os juros dos cartões de crédito é altíssimo, chega a 120%. Nos Estados Unidos, para se terem uma noção, 20% lá é os juros mais alto que tem de cartão de crédito, ou de empréstimos bancários. Empréstimos bancários também chega a 120%, 118%, ou seja, o dobro. Quando você fazer um crediário, chega a mais de 100%. Você vai comprar um produto, vai comprar uma geladeira, ela custa R$2.000. Se você fosse pagar à vista, você pagaria R$2.000 na geladeira. Só que você vai comprar ela no crediário. O crediário, ele te permite, no Brasil, dobrar o preço dela. Ela chega a R$4.000, R$4.100, 120% sobre o preço do mesmo produto. E ao dobrar isso, as famílias ficam presas naquele gasto e não conseguem consumir demais. Então vai fazendo dívidas. E essas dívidas vão acumulando. E na medida que vai acumulando juros, que vai sendo pagos para aquilo que a gente chama de os intermediários fiscais, os intermediários financeiros. É aqui, juros abusivos, empréstimos bancários, eles travam o consumo. Se o consumo diminui, a empresa não vai conseguir produzir o suficiente para ter consumo. Então ela vai demitir, vai gerar desemprego, e aí, para ela investir, para produzir mais e contratar mais pessoas, ela terá que pagar os juros mais abusivos. E automaticamente esse dinheiro que o Estado deveria estar devolvendo não está chegando porque a receita não está subindo. O consumo diminui, a empresa para de pagar, o Estado recebe menos, que agora vai começar a pagar os intermediários. Porque quem está devendo são a população, as empresas vão ficar devendo e automaticamente o Estado passa a pagar juros. Essa é uma lógica corrosiva que ela começa a aparecer principalmente depois de 2008 nos Estados Unidos. A crise de 2008 dos Estados Unidos foi um baque muito grande na economia e que permitiu que esse sistema conseguisse travar. E é aí que você começa a perceber por que a partir de 2014, 2013, 2014, aí a gente começa a perceber que os bancos começaram a lucrar demais, que vivem de renda, né, os rentistas, os bilionários. Porque essa galera não produz nada, eles não produzem riqueza. Eis aí o detalhe. Aqui você produz riqueza. A empresa, quando produz um sapato, produz uma roupa, produz riqueza, porque aquilo vale um produto, vale um valor. Aqui não. Aqui o dinheiro que está sendo gerado é basicamente baseado nos juros que eles estão cobrando. Eles não estão gerando riqueza, eles estão acumulando. E isso aqui de 2019, só essa seta vermelha aqui saindo só da parte da população, gerou R$1 trilhão. 1 trilhão. E aí, basicamente, a gente vai tentar estudar nas próximas aulas de como que seria o ideal para um consumo, para diminuir essa desigualdade. Como que seria diminuir essa renda, né, diminuir esses juros para que sobre esse dinheiro aqui e gere mais rendas para o Estado. E o Estado devolva com infraestrutura, saúde e tudo de volta para que consiga consumir mais. E aí sim conseguir pagar os juros, mas esses dessa vez que não sejam tão abusivos. Então seria um método aí que é bem questionado, como que essas empresas, eu não vou ficar aprofundando nas questões legais, porque aqui tem questões de leis e como que eles conseguem convencer, né, os mais ricos do Brasil, os poderosos conseguiram convencer os mais pobres de que o erro estava aqui. Então até hoje a gente consegue perceber, você vê a reforma trabalhista, as reformas fiscais que estão sendo previstas, está basicamente pesando sobre os dois menores, né? A população, os microempreendedores, os empresários menores aqui, enquanto a renda lá está aumentando, tá? Pessoal, a gente fica por aqui nessa primeira aula. Basicamente a gente está tentando tratar sobre economia. Se a gente não entender essa questão da economia, a gente não vai entender a disparidade da sociedade, né? Como que essa desigualdade é tão grande no Brasil. No texto vai alguns números sobre o Brasil, como que a desigualdade no Brasil é muito grande. E na próxima aula a gente já vai começar a tratar sobre as causas dela. Mais do que tratar sobre a economia, a gente vai tratar mais de causas específicas
e tratar das suas consequências, como que a gente consegue perceber essas consequências do nosso dia a dia, tá? Então é isso, pessoal. Fica um abraço, se cuidem.